Dando continuidade à criação do homem. Então veja, meus amigos, 40 sares, ou 144 mil anos terrestres, depois de terem aterrissado na Terra, os Anunnakis, agora ele não chama mais de Elohim, ele chama de Anunnakis, né? A palavra Anunnaki significa aqueles que do céu vieram, ou que do céu desceram à terra, né? A gente podia usar essa palavra. Protestaram. Basta, disse eles. Se os nefilins aterrissaram, como concluímos, há cerca de 450 mil anos, então a criação do homem teve lugar há 300 mil anos, como a gente já está acompanhando, não é verdade? Felizmente, os textos mesopotâmicos fornecem uma clara afirmação referente ao tempo em que o homem foi criado. A história do trabalho e consequente motim dos Anunnakis informa-nos que durante 40 períodos eles suportaram o trabalho dia e noite. Os longos anos de sua árdua tarefa eram dramatizados pelos versos repetitivos. Durante 10 períodos, eles suportaram a fadiga. Durante 20 períodos, eles suportaram a fadiga. Durante 30 períodos, eles suportaram a fadiga. Durante 40 períodos, eles suportaram a fadiga. Ele replicou, a criatura cujo nome vocês proferiram, ela existe. E ajuntou em seguida, apliquem sobre ela, sobre a criatura já existente, a imagem dos deuses. Ora, essa criatura já existente, nós vamos chamar aqui de Homo erectus, mas eles vão colocar a imagem na criatura que já existia de Homo sapiens. Vamos para frente. Vamos aqui para frente. Não. Eu peço a vocês que esqueçam isso que eu disse agora no momento. Porque infelizmente eu virando para cá, errei a minha parte da parte que eu estou trabalhando nesse livro com a geometria sagrada. Mas o correto seria o seguinte: a parte correta é essa daqui. A chave para a compreensão deste fato crucial reside no conto de um sonolento Enki, né? Despertado para ser informado de que os deuses decidiram formar um Adamo e que era sua tarefa encontrar os meios para tal. Essa é a parte, né? Esse Enki é o Deus da criação, na linguagem sumeriana. Então a gente volta para cá e vê o seguinte. O Homo sapiens, ou seja, o homem moderno, foi realizado pelos antigos deuses, não é? Pelos antigos deuses. Muito bem. Até aí a gente está acompanhando esse filamento que a gente está seguindo. Os nefilins, né, ou Anunnakis, não criaram os mamíferos, nem os primatas, nem os hominídeos. O Adão da Bíblia não era o gene Homo, mas o ser, que é nosso antecessor. O primeiro Homo sapiens foi o homem moderno, tal como o conhecemos, que os nefilins criaram. Então, você
já ouviu eu falando aqui de quê? Do Homo erectus e do Homo sapiens. Esse Homo erectus era um ser, como existe, digamos assim, um macaco, etc, etc, tal, várias espécies, né? Então o Deus Criador vai trabalhar justamente esse, vai imprimir nesse Homo erectus o quê? A imagem deles, ou como queira, dele, não é? Ou como queira dele. O antigo texto usa o termo ma para denotar período, e muitos estudiosos traduziram como ano, mas o termo tinha a conotação de algo que se completa a si próprio e depois se repete. Para os homens na Terra, um ano equivale a uma órbita completa da Terra, à volta do Sol. Como já mostramos, a órbita do planeta dos Nefilins equivalia a um sar, ou 3.600 anos terrestres. Lembre-se disso. Tudo que eu estou lendo aqui, vocês vão se lembrando, certo? Então agora a gente continua no texto. Agora transportemo-nos até o passado e tentemos visualizar as circunstâncias e os acontecimentos tal como eles se desenrolaram. O homem é o produto da evolução, mas o homo moderno, o Homo sapiens, é o produto dos deuses, ou do Deus, digamos assim. Uma vez que, em algum lugar, há cerca de 300.000 anos, os Nefelins tornaram um homem, digamos assim, macaco, não é? Ou Homo erectus, ou qualquer das espécies de hominídeos, em Homo, digamos, como a gente falou, do Homo erectus, e implantaram nele sua própria imagem e sua própria semelhança, certo? Então, quando os nefilins os observaram, viram não só os mamíferos predominantes, mas também os primatas, e entre eles os macacos semelhantes a homens. Não é possível que os bandos deambulantes de Homo erectus tenham se aproximado para ver os objetos faiscantes levantando-se para o céu. Não é possível que os nefilins tenham observado, encontrado e mesmo capturado alguns destes interessantes primatas? É possível, não é? Continuemos. Aqui está, então, a resposta para o quebra-cabeça. Os nefilins, ou deuses, né? Ou também, vamos chamar aqui de Anunnakis, não criaram o homem do nada. Pelo contrário, tomaram uma criatura já existente e manipularam-na para aplicar sobre ele a imagem desses, entre aspas, deuses. Continuando. O grande estágio interglacial, que começou há cerca de 435.000 anos, e seu ameno clima desencadearam a proliferação de comida e animais. Este fato acelerou também o aparecimento e a expansão de um avançado macaco semelhante ao homem, o que nós chamamos o Homo erectus, não é? O Homo erectus. A evolução e os contos do Oriente Médio sobre a criação do homem não estão de modo algum em conflito. Muito pelo contrário, explicam-se e completam-se mutuamente, porque sem a criatividade dos nefilins, o homem moderno estaria ainda a milhões de anos de distância da sua atual posição na árvore da evolução. Essas coisas que eu estou lendo são dos estudos de Zecharia Sitchin, só que eu estou fazendo a leitura do livro ao meu modo, utilizando uma técnica que eu, como citei antes, de geometria sagrada,
através do hexagrama ou estrela de Davi. Mas vamos continuar. Houve mais de um mero temor, depois de o caçador ter observado o selvagem. No caso, esse caçador seria, no caso, os nefilim, né? Este bárbaro companheiro das profundidades da estepe, uma vez que este selvagem interferiu com os objetivos do caçador. Aí ele diz nas tábuas lá, em escrita cuneiforme, lá na Suméria, ele encheu os fossos que eu escavava, ou seja, o caçador escavava. Ele fez em pedaço as armadilhas que eu as colocara, os animais e criaturas da estepe. Ele fez soltar através das minhas mãos, né? Então, esse caçador, ele cita que ele prendia os animais, né? Esse nefilim, ou esse deuses, ou esse deus, mas vinha aquele Homo erecto e soltava esses animais todinho. Aí a gente continua aqui. Eu depois vou pegar esse meu esquema e botar aqui na frente para não estar virando para lá, porque tá meio escuro ali. Aí continuando. Tal ser humano de comportamento animal é também descrito na epopeia de Gilgamesh. É outro grupo de pedras lá que descreve essa epopeia de Gilgamesh, que depois a gente vai chegar nela. Aquele texto conta o que Enkidu, o nascido nas estepes, era antes de se tornar civilizado, né? Aquele, digamos assim, Homo erectus. Hirsuto, com cabelo em todo o seu corpo. Ele é dotado de uma cabeça com cabelos como uma mulher. Não conhece nem povo nem terra. Tem o poder daqueles que são dos verdes campos. Como as gazelas, ele alimentava-se de relva. Com os animais selvagens, ele se acotovela no lugar do bebedouro, com as fervilhantes criaturas na água. Seu coração se delicia. Então, observe que esse Homo erectus, ele fazia parte daqueles animais ali, né? Inclusive dividia até o bebedouro da água, né? Ele tinha o corpo todo peludo, né? Porque a gente podia até chamar de um macaco, digamos assim. Segundo a gente diz que o homem veio de um macaco, mas vamos frear esse pensamento, né? Então, em seguida, a gente vai para aqui. Depois, enfrentando a necessidade de mão de obra, resolvidos a conseguir um trabalhador primitivo, os nefilim descobriram uma solução pronta para ser usada: domesticar um animal adequado. Aí é que vem a história, né? Que a gente está aqui seguindo. Vários textos antigos atestam que os nefilim e os macacos semelhantes a homens se encontraram realmente. Um conto sumério abordando os tempos primordiais afirma: quando a humanidade foi criada, eles não conheciam a alimentação de pão, não conhecia o vestuário em vestes talhadas, comiam plantas com a boca como carneiros, bebiam água de um fosso. Não podemos pedir melhor descrição de um macaco homem, cabeludo, hirsuto, um nômade errante, que não conhece nem povo nem terra, vestido de folhas, como um dos verdes campos, alimentando-se de relva e vivendo entre animais. Ainda assim ele não estava privado
de uma substancial inteligência, uma vez que sabe como reduzir a pedaço as armadilhas e encher os fossos escavados para apanhar os animais. Por outras palavras, protegia seus amigos animais de serem apanhados pelos caçadores estranhos. Muitos selos cilíndricos foram encontrados descrevendo este insurto macaco-homem entre seus amigos animais. E aqui ele mostra uma figurinha, né? Que tem aqueles, digamos assim, macaco-homens protegendo as gazelas, até leões, né? Naquela mistura de animais que havia naquele tempo, né? Então a gente continua aqui e diz o seguinte: o texto acádio não descreve só o homem-animal, descreve também um encontro com tal ser. Veja o que diz o texto. Agora um caçador, um que agarra, encarava-o no local do bebedouro. Quando o caçador o viu, sua face ficou imóvel, seu coração perturbou-se, toldou-se sua face, porque a dor entrava em sua barriga. Observe vocês que a situação como se encontrava, né? O caçador, ao ver aquele Homo sapiens, né? Que tinha aquele aspecto, parecia realmente, digamos assim, um macaco, né? Então, continuando. Um processo gradual de domesticação através de gerações de reprodução e seleção não serviria. Era necessário um processo rápido, algo que permitisse a produção em massa dos novos trabalhadores. Assim se colocou o problema a Ea. Ea era, digamos assim, o Deus Supremo, o chefe de tudo, não é? A Ea, que viu a resposta de imediato. Imprimir, disse ele, a imagem dos deuses no ser que já tinha existência, no caso, esse Homo erectus, digamos, como seguimos aqui o texto, né? Se tal como confirmam as antigas provas e a moderna ciência, a vida na Terra germinou da vida, aí ele diz, do 12º planeta. Então, a evolução na Terra devia ter prosseguido como prosseguiu no 12º planeta. Indubitavelmente, houve mutações, variações, acelerações e retardamentos causados por diferentes condições locais. Mas os mesmos códigos genéticos, a mesma química da vida, encontrada em todas as plantas e animais vivos na Terra, deviam ter guiado também o desenvolvimento das formas de vida na Terra, na mesma direção geral seguida no 12º planeta. Ele aqui faz a comparação de tudo que houve aqui na Terra em termos de plantas, animais, etc., era como se fosse germinado desse segundo planeta, né? Desse planeta que está, digamos assim, acima, né? Mas vamos continuar. Me perdoe aqui para poder olhar para ali para dar continuidade. O animal, diz o texto, o animal estava à disposição, mas o Homo erectus apresentou um problema. Por um lado, era demasiadamente inteligente e selvagem para se tornar simplesmente um dócil animal de trabalho. Por outro lado, não era realmente adequado para a tarefa. Sua estrutura física precisava ser mudada. Ele tinha de se tornar capaz de segurar e usar as ferramentas dos nefilins, andar e inclinar-se como eles, para que pudesse substituir os deuses nos campos e nas minas.
precisava de um cérebro melhor, não como o dos deuses, mas o suficientemente desenvolvido para compreender a fala, as ordens e as tarefas a ele atribuídas. Ele precisava de suficiente inteligência e compreensão para se tornar um obediente e útil Amelu, né? Um servo, como a gente já viu no início desse texto, a palavra Amelu. Então, dando continuidade aqui. Observando as várias formas de vida na Terra, os Nefilim e seu cientista-chefe, Ea, precisaram de pouco tempo para compreender aquilo que se passara durante a colisão celeste. Seu planeta semeara a Terra com sua vida. Assim sendo, o ser que estava à disposição era realmente semelhante aos nefilins, embora numa forma menos evoluída. Paramos de novo por aqui. Já já a gente dá continuidade. Vamos descansar um pouquinho para não ficar muito longo o vídeo.